Eu sou o Dr. Luiz Fernando Rodrigues, trabalho com medicina paliativa há 18 anos. Eu acredito que ninguém merece viver com sofrimento e muito menos chegar no momento da morte com dor, com sofrimento, e tem que ter conforto e alívio desses sintomas. Por meio de palestras, cursos online, workshops, cursos presenciais, eu tento levar um pouco do conhecimento dos cuidados paliativos para os profissionais de saúde que se interessam pelo tema ou que já trabalham com pacientes que estão nessa situação. Então, eu estou aqui para levar um pouco desse conhecimento para vocês. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre os pacientes que evoluem para a terminalidade e que são portadores de enfisema pulmonar, popularmente que nós chamamos de DPOC. Comumente, o que causa o enfisema pulmonar, na maioria, esmagadora maioria das vezes, é o hábito do tabagismo. No nosso meio, aqui no Brasil, apesar de a gente estar vivendo uma forte campanha anti-tabagismo, ainda é a principal causa. Outras causas são asma grave que se cronifica, que não tem controle, também pode levar ao surgimento do enfisema, e as doenças decorrentes da inalação de corpos estranhos, como por exemplo amianto, trabalhadores de minas de carvão, que não é muito a nossa realidade brasileira, mas que também são origens para esse tipo de problema. Então, o enfisema ela é apenas uma condição que faz parte das outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Os pacientes portadores de DPOC também podem evoluir com crises. O mais comum são as crises de falta de ar, as dispneia. É muito comum também que isso aconteça no período do inverno, na época de frio, uma vez que esses pacientes apresentam uma hiperreatividade brônquica e estão mais sujeitos a sofrer o que nós chamamos das crises de broncoespasmo. Então, os profissionais precisam estar alertas para isso e os períodos de agudização. Outra causa comum de crise nesses pacientes é o que nós chamamos de exacerbação do quadro de DPOC, que é quando eles têm as infecções pulmonares. Não chega a ser exatamente uma pneumonia, como a gente costuma conhecer, mas existe uma infecção dos pulmões, uma vez que há um certo acúmulo de secreções, e isso pode levar a uma piora do quadro geral do paciente. Então, os cuidados paliativos nos apontam que a gente tem que focar nessas causas para poder aliviar os sintomas desses pacientes. Os cuidados paliativos podem ajudar os pacientes que estão evoluindo para a terminalidade e que são portadores de DPOC. Como é uma situação que não pode ser curada e que fatalmente o paciente vai acabar falecendo por conta da evolução dessa doença, então é comum que os sintomas venham a perturbar, assim como também as questões psíquicas, sociais e espirituais que decorrem dessa situação e do paciente ter o conhecimento dessa situação. Assim é que uma equipe treinada em cuidados paliativos vai abordar não só os sintomas físicos, principalmente a fadiga, a falta de apetite, a falta de ar, mas também as angústias e as ansiedades que podem decorrer dessa condição. Eu me lembro de um caso que eu tive alguns anos atrás, de uma senhora que era portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema pulmonar decorrente de tabagismo de longa data. O maior problema que ela tinha era justamente as crises de falta de ar, as crises de dispneia. Ela usava oxigênio em casa de forma contínua, porque a gente sabe que o uso da oxigenoterapia ela melhora não só a qualidade de vida, mas também melhora um pouco a sobrevida dos pacientes portadores de DPOC. E a gente ia muito também na casa dessa paciente, porque ela tinha várias crises de falta de ar, e aí nós íamos para poder identificar se o que ela estava apresentando, se era uma exacerbação do DPOC ou se era uma crise de broncoespasmo. A gente fazia o diagnóstico e, quando apropriado, a gente então conduzia de forma a trazer o alívio para essa pessoa. Diferente do câncer, o DPOC também tem uma sobrevida um pouco maior, porque o DPOC não é uma doença consumptiva. Então, nesse sentido, a sobrevida dos pacientes é um pouco mais longa.